Bom dia, pessoal. Beleza? Tudo na paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Brasília, ainda no evento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, nem de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Vocês estão bem? Louvado seja Deus. Essa oração, se vocês soubessem o poder que ela tem, essa oração, vocês soubessem a profundidade do poder da oração, da intercessão dos santos, você, eu até digo para você que é católico, né? Não é católico, não é católico, né? Eu até que digo para você que é católico, é maravilhoso você ter esse contato espiritual com as pessoas que já partiram, estão lá na glória, é maravilhoso. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ao evangelho de hoje, está no livro de Marcos 12, 36 a 37. Você vai lá e você vai achar o evangelho de hoje, ok? A inspiração de hoje. Ainda falando da instituição da Eucaristia, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Hoje é um dia de um santo que morreu celebrando a crisma, né? São Bonifácio. Os hereges não acreditavam, né? Porque assim, a crisma é um segmento do, do batismo, né? Você é batizado, e depois que você é batizado, com o tempo você recebe a crisma. São 15 anos depois do batismo, você recebe a crisma. O que é a crisma, missionário? É a crisma é a confirmação do batismo, que você é uma pessoa batizada, e você agora vai receber pela igreja, né? Os instrumentos legais para receber o Espírito Santo. Amém? Então, louvado seja Deus por isso, né? Então você entendeu, né? Entendeu? Aí você, ao ser batizado e crismado, agora você vai ter assim, feito eu crismei, eu tinha 20 assim que eu converti, assim que graças a Deus Jesus tocou em mim, me chamou, 20 e poucos anos, eu tinha 25 anos, né? Porque antes eu era batizado, mas aquele batismo que o pai e a mãe batiza. Mas por que, missionário, o pai e a mãe batiza a criança? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso aí o Espírito Santo é lindo, né? Ele vai colocando as coisas, porque essa inspiração que, graças a Deus, eu tenho, tudo graças a Deus, eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Porque assim, em mim eu não tinha condições de narrar essas coisas, nem falar essas coisas. Só por Deus. Mas vamos missionário, porque a igreja batiza criança. É muito simples, é muito fácil de entender. É porque assim, quando o ser humano nasce, ele é igual um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito. Ele é uma criatura. É missionário, ele é humano, mas é uma criatura. Ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Dá para entender, né? Ele é o quê? Criatura. Ok? Aí agora a igreja vai transformar a criatura em filho. Através de quê? Do batismo. Toda criança, quando o pai apresenta ela para ser batizada, é para ela se tornar irmão de Jesus. Tem pessoas que não querem, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser irmão de Jesus a pulso, né? Eu não quero, não se preocupa com isso, não. Continua sendo criatura. Porque assim, as pessoas são tão desconhecedoras dos fatos, das coisas, e a culpa é nossa, tá? As pessoas, eles não conhecem porque a culpa é nossa. Como é que eles vão aprender se a gente não ensinou para eles, né? Se vão ficar ignorantes a vida toda, e não tem conhecimento. Mas aí a igreja vai e batiza a criança. Batiza aquela criança. Aquela criança, ela passa de ser, presta atenção, ela passa a ser de criatura para filho de Deus através do batismo. Ô missionário, então o meu filho que eu batizei quando era criança, ele tornou-se filho de Deus, irmão de Jesus. Sim, na hora que você batiza, essa criança apresentada no templo como batismo, essa criança entra para a família real do céu.
Mas eu não quero que a minha família faça parte do céu. Não tem nenhum problema. Pode continuar sem ser. Tá? Mas vamos dar continuidade. Então a igreja vai e batiza. Essa criança, ela vai crescer. A igreja declara um tempo, 15 anos, para essa criança receber a crisma, é a confirmação do batismo, para que ele possa entender aquilo que ele recebeu e dizer para ele, a partir de hoje você é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e agora você é um soldado. É um soldado para quê? Para anunciar o reino de Deus. Assim, irmão, eu tenho que entender, nós temos que entender que todo ser humano é um soldado. É uma formiguinha que defende a colmeia. E a nossa colmeia é o céu. É uma formiguinha que defende o ninho. Ela fica ali na porta e ninguém entra, só por cima do cadáver dela. Então, isso é o nosso chamado, somos nós. Tá? Somos nós. Então, assim, vamos deixar isso mais claro, né? Vamos deixar isso mais claro. Todo ser humano tem que ser batizado. Por que, missionário? Porque senão ele não vai para o céu. O céu é só por batizado. Quem não for pode ficar aqui, nesse lugarzinho que vai pegar fogo. Não tem nenhum problema não. O fogo queimando 24 horas. Pode ficar dentro do fogo, viu? Pode ficar tranquilo. Mas vamos embora. Então nós falamos da Eucaristia. Eu quero até ainda esclarecer de ontem, né? Ontem, que foi falado através da Eucaristia, como ela começou. Ela começou no dia de ontem, através de um padre que não acreditava, né? E ele não acreditava que aquela hóstia se tornara, se era o corpo e o sangue de Cristo. E na hora que ele estava fazendo a consagração, ele sem acreditar, mas ele era ordenado para aquilo, entende? É meio que você, vamos supor, o camarada dele não é pedreiro. Ele não é pedreiro. Né? Ele não é pedreiro, mas na carteira dele está assinado que ele é pedreiro. E todo lugar que ele chegar, e toda obra que ele chegar, que tiver precisando de gente, toda obra que ele chegar, que tiver precisando de gente, que ele apresentar a carteira, o pessoal vai saber que ele é pedreiro, mesmo sem saber acertar um tijolo. É só para você entender. E ele era padre e não acreditava. Então, o que aconteceu? Quando ele levantou a hóstia, né, e disse assim, eis o corpo de Cristo, aí sai um jato de sangue, tá lá, tá até hoje, viu? O jato de sangue foi tão forte, lá em Milão, tá até hoje, o jato de sangue foi tão forte, que penetrou a parede da igreja e atravessou o mármore, o jato de sangue, atravessou o mármore é duro, e o jato de sangue atravessou e tá lá até hoje. E correram, a igreja ela tem os cuidados para que não os hereges não passem a fazer coisas, né, que a igreja não permita. Aí correu, né? Correu, chamou o papa, o bispo da época, o bispo é papa, o papa da época, e ele veio, o sangue lá escorrendo, e na hora que ele viu, aí ele fez corpo de Cristo, aí se ajoelhou. Então, desse dia em diante foi criado a instituição do corpo de Cristo, a festa do sagrado corpo de Cristo, tá? Aí você já está sabendo. Ô missionário, mas por que isso aconteceu? Olha, meu irmão, minha irmã, tem coisas que não tem explicação. A única explicação que tem é somente porque, assim, até hoje está lá, o sinal está lá. Você quer saber se a sua igreja ela realmente é a igreja do próprio Cristo? Pergunta, se você estiver na igreja, eu estou nessa igreja aqui, eu quero saber que ela é a igreja do Cristo mesmo. Aí você vai chegar para o líder da igreja, para o chefe da igreja, e dizer assim, onde é que está o corpo de Jesus Cristo aqui, que vocês, quando levantaram a hóstia, e viram, onde é que está? Eles não vão mostrar. Agora, se você chegar na igreja católica e dizer assim, onde é que está aqui, onde é que está aqui o lugar onde você estava celebrando a missa, e aquele pedacinho de pão virou sangue e carne, onde é que tem? Leva você até lá, e está lá até hoje. E não tem isso só não. Agora em Milão, agora há pouco que a gente fala, muitos anos atrás, o que aconteceu? Uma mulher foi para a missa, ela brigada com o marido, em separação com o marido, ela foi para a missa e chegou lá e não estava se sentindo bem, aí procurou uma bruxa, uma feiticeira, para acalmar o casamento dela. Aí a feiticeira falou para ela que o único jeito de acalmar o casamento dela era se ela pegasse e fosse na missa, pegasse a comunhão, levasse e fritasse a comunhão, a hóstiazinha, numa telha de barro no fogo.
E ela foi feita, pegou a comunhão, aquela hostiazinha, levou e foi fritar ela e foi fritar ela numa pedra, numa telha, que antigamente se assava pão na telha. Tá? Pegava uma telha, botava em cima e botava a massa e fritava o pão. Então, o que aconteceu? Ela foi feia. Na hora que o fogo começou a esquentar, aquele pedaço, aquela hóstia jogou sangue para cima, para todo lado. Ela foi, tirou imediatamente, enrolou aquilo num tecido, chegou na cocheira do que não tinha cavalo, pegou, cavou um buraco e enterrou na cocheira. Resumindo, quando passaram um ano depois, o marido dela foi comprou um cavalo. Na hora que o cavalo chegou na cocheira, que não queria entrar na cocheira, e aquela dificuldade, aquela luta para aquele cavalo entrar naquela cocheira, aí mesmo assim o cavalo entrou, quando o cavalo botou os dois pés dentro da cocheira, ele se ajoelhou. Porque ali estava o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, essa mulher na hora ela se converteu, foi chorando, falou para o marido, chamou foi na igreja, chamou o padre veio, desenterrou, tirou a toalha, a hóstia estava lá do mesmo jeitinho, sanguinho fresco, escorrendo do mesmo jeitinho. Então assim, chega na tua igreja e pergunta pro teu pastor da tua igreja, onde é que está o corpo de Cristo aqui, a hóstiazinha que virou de vocês? Me mostra aí. Agora se você chegar na igreja católica e pedir, lá eles têm, tá bom? A igreja católica, ela, graças a Deus, ela tem todos os sinais, meu irmão. Para quem é burro, desculpa, meu Deus, me controla. A igreja católica, ela tem todos os sinais para o incrédulo começar a crer. Amém? Vamos voltar à nossa inspiração, ok? Nós ainda temos ainda 9 segundos para a gente falar, 9 minutos para a gente falar da inspiração, ok? Então eu falava para você, né, a gente vinha falando, segunda foi o anjo da guarda, terça foi Lúcifer, que foi jogado lá de cima, ok? Na quarta-feira, mostrando ainda também, e ontem, que foi quinta-feira, nós pulamos, né? Então vamos falar hoje das pessoas que estão possuídas, que ainda a gente continua, como é que ele vai saber, como é que um jovem, você vai saber que o jovem na sua casa, ele está possuído pelo demônio, seu filho, sua filha, meu filho, minha filha. Quando é que a gente vai saber que ele está usando os sinais? Em primeiro lugar, eu quero falar dos acessórios, tá? Isso que eu estou te falando é porque já aconteceu comigo. Eu estava em uma capela na Canção Nova, né? Por volta do ano de 2007, 2008, 2009, 2010, 2007. Eu estava orando na capela da Canção Nova lá em Pernambuco, Gravatá, Pernambuco. E de repente tinha umas 4 a 5 pessoas, e de repente entra uma senhora, né? Uma senhora dentro da capela. Na hora que ela entra dentro da capela, ela já se manifesta imediatamente. Se manifestou assim, já começou a gritar, e as pessoas que estavam dentro da capela já se assustaram, né? Porque é uma coisa fora do normal, né? Isso não é uma coisa comum, né? Uma coisa fora do normal, e ela se estribuchando, e a cabeça rodando, os pés rodando, e aquela agonia. Aí nisso, aí eu, moço, o que é que a gente vai fazer? As pessoas assim, da verde na fé. Eu falei, não, mas vocês tenham calma, isso é fácil de ser resolvido. Aí fui, peguei ela, levei ao pé do Santíssimo na capela, e ela se debatendo. Eu percebi, porque assim, ó, o homem que mexe com oração, ou a mulher, uma pessoa que tem o dom, ele vai perceber na hora o que está acontecendo, o que está provocando aquela manifestação. E eu vinha perceber que a orelha dela era cheia de pince. Ela cheia de pince assim, ó. Porque assim, essas pinças que usa na orelha, que usa na venta, que usa na boca, tem mulher que usa na sua parte íntima. Essas pinças, cada uma dessas, ela tem uma consagração ao demônio. Cada um desses é um demônio. Você vai falar assim, uma missionária, eu não sabia disso. Um brinco não. O brinco chama adorna, se adornar. Mas a pince não. A pince, ela é uma consagração ao demônio. Um anel no dedo é uma consagração. Uma corrente. Veja, as prostitutas de Acerá, né? Toda mulher que usa uma correntinha no pé é porque ela não estuda, ela não vai lá saber o significado daquilo ali. É porque na época, lá em Atenas, na época, toda prostituta sagrada, ela tinha que, para ela identificar que ela era uma prostituta, ela usava uma correntezinha no pé.
né? Uma consagração àquele demônio ali. Mas vamos voltar à menina que estava, bom dia, vamos voltar à menina que estava cheia de pince na orelha. Aí eu fui tocado por Deus para tirar aquela fileira de pince da orelha dela. Quando eu tirei o primeiro pince, ela deu um grito muito feio, um urro muito feio. Quando eu tirei, aí eu percebi que o caminho era aquele ali, a libertação dela. A libertação dela. Aí eu fui, tirei o segundo, tirei o terceiro, aí eu chamei as pessoas que estavam, ainda restava lá, o resto correu, e é normal, não é todo mundo que tem condição de enfrentar um boi brabo, não é todo mundo que tem coragem para isso, tem vocação para isso. Nisso ela, é, nisso ela, eu fui tirando as pinças da orelha dela, na última pinça que eu fui tirar, ela segurando a minha mão. E ele gritando que eu não tirasse, o bicho que estava nela, gritando que eu não tirasse porque ela estava consagrada ao demônio, através daquela fileira de pinça. Mas missionário, quer dizer que aquela pinça que ela estava usando era uma consagração, sim, uma consagração, meu irmão, uma consagração, minha irmã, ao demônio. Aí quando eu tirei a última, não, isso aqui não, em nome de Jesus, quando eu tirei em nome de Jesus, a última pinça, ela voltou ao normal. Caiu num pranto de choro lá no meio de todo mundo, foi chegando os parentes dela, que foram chamar, e foi aquela agonia, e socorrer, resumindo a história. Então veja que é fácil você entender quando a pessoa está com pince no nariz, você sabe que aquilo ali é uma consagração ao demônio. Na boca, um prego, você já imaginou, preste atenção, que um ser humano, que se ele nascesse com um prego na língua, ele era o mais infeliz do mundo. Mas veja que depois ele vai e bota um prego na língua. Ele bota um acessório consagrado ao demônio na língua. Para, reflete isso aí. Mas missionário, eu não tinha percebido. Você vê uma pessoa, uma jovem, um adolescente que veste aquela roupa toda de preto, que é uma consagração aos demônios do cemitério. É uma religião que consagrada, que eles fazem culto aos mortos e tem relações com os mortos. Lá no, a pessoa é sepultada, eles vão lá de noite, cavam o túmulo. Esse jovem que era aquele tudo de preto, entendeu? Não, isso é simples, você não entende, porque você, ou você não quer, ou você é inocente, ou você se faz de besta. Mas aquilo que foge do normal não é normal. Aquilo que foge do perfeito não é perfeito. Aquilo que não mostra, aquilo que não mostra pureza não é puro. Tu entende isso que eu estou te falando? Missionário é assim, então é simples assim. Agora eu vou ficar atento. Fica atento. Quando tu andar na rua que tu vê aquela jovem com aquele conga preto no pé, toda cheia de pince. É um missionário, mas tem pessoas que parece que não tá não. Sim, ele parece. Você falou a palavra certa. Ele parece. Mas ele está. Ele está, porque o corpo do ser humano ele é santo. E tudo aquilo que eu coloco em cima do meu corpo, que não for obra do Altíssimo, é consagração ao demônio. Tudo. Agora eu abro o parente. Tudo que eu boto em cima do meu corpo, que não for para consagração do meu Deus, é do demônio. E é preciso que você fique atento, pai, mãe, fica atento ao teu filho. É muito simples tu perceber que teu filho está bebendo, cheira a boca dele. É muito simples saber que tua filha está usando droga. É muito simples. É muito simples. Tu vê aquela pessoa 24 horas só olhando pro chão. Primeiro sinal que você vai ver que o jovem está possuído, ele só anda olhando pro chão. Por quê? Porque o demônio está encurvando ele. Lembra da mulher encurvada, 18 anos? O demônio aprisionou ela. Se chama demônio do encurvamento. Você vai ver teu filho só olhando pro chão assim, desatento a tudo. Isso não é normal. Ô missionário. Ô missionário. Vou ficar mais atento. Fica atento, irmão. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, bom dia. O Senhor está bem? Quero agradecer ao Senhor por esse dia de hoje, frio, gostoso, maravilhoso. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Ô glória. Abençoe essa pessoa, Pai amado, onde ele estiver, ao escutar esse pequeno relato, que amanhã tem mais, em nome de Jesus, que ele possa ficar atento
as obras do mal, Senhor. Senhor, e assim, o meu trabalho é esse, evangelizar sem fronteira. Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa que vai escutar essa mensagem. E se existir alguma perseguição espiritual que caia por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Benção, amanhã tem mais, tá certo? Porque o tempo voa, mas fica com Deus, tá? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer nem de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, benção. Amanhã tem mais.